Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje é domingo, 27 de junho de 2021. Está no ar mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na Rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e também à agência do INSS aqui da nossa cidade. Hoje, último domingo do mês, estaremos realizando a campanha GEGAD Solidário. No final da tarde, nos encontramos na nossa sede, os trabalhadores que fazem parte desse grupo, e vamos ao encontro do pessoal em situação de rua. Levamos lanche, suco, alimento para os animais, material de higiene, cobertores. Você que queira colaborar com a nossa campanha, entre em contato conosco, siga-nos através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @GEGADESPírita. Hoje, o nosso colaborador, o nosso convidado é Ricardo Magalhães, da Casa Chico Xavier. Bom dia, Ricardo. Agora é com você. Bom dia a todos e a todas que acompanham o Espiritismo Presente, promovido pelo GEGAD, e dando sequência à terceira parte de O Livro dos Espíritos das Leis Morais, hoje faremos algumas reflexões do capítulo 8 da Lei do Progresso. Capítulo este que está distribuído entre tópicos como estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso, que comporta 26 perguntas e respostas nestes tópicos do qual falei. Pergunta Kardec aos espíritos no item 776: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Essa pergunta é muito importante. Este conceito de estado de natureza foi um conceito formulado por alguns filósofos, em especial por Rousseau, na França, quando ele defende a tese de que o homem seria mais feliz se vivesse no estado de natureza. O estado de natureza é caracterizado por uma vida fora da civilização, cada um vivendo com a sua família, fora da sociedade, a não ser a sociedade da própria família, em que as pessoas viveriam muito mais os recursos da natureza, não criando as condições e competições, disputas próprias das sociedades que se reúnem na produção de recursos para todos. Então, Rousseau defendia esse estado de natureza como o estado mais adequado para a vida feliz do homem. Então, por isso aqui Kardec pergunta se é a mesma coisa este estado de natureza ou a lei natural, a lei da natureza. Isto é, se a lei da natureza ou a lei natural, de alguma maneira, poderia servir de fundamentação para essa ideia de estado de natureza, tal como Rousseau apresentou. Então, os espíritos respondem: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, vejamos que os espíritos deixam claro para não confundirmos o estado de natureza, essa vida fora do estado
da civilização, onde a família viveriam com os recursos da própria natureza, com a lei natural, que é uma lei que regula inclusive a lei de sociedade. A própria vida em sociedade é uma lei natural, é uma necessidade colocada pela lei natural. Por isso a resposta diz que a civilização é incompatível com este conceito de estado de natureza, enquanto que a lei natural regula todas as condições de vida do homem, não apenas no seio de sua família, mas também na própria sociedade. Então, o homem é capaz de viver na sociedade, de viver num ambiente de trocas, de intercâmbio, de interação e mesmo de colaborar sem que isso desrespeite a lei natural. A lei natural fornece orientações para a vida em sociedade, para a vida nesses ambientes em que o homem colabora entre si, produzindo ciência, tecnologia, melhorando as condições do planeta, criando cada vez mais recursos que tornem a vida mais feliz, muito mais confortável. Então, viver de acordo com a lei natural não é a mesma coisa que viver no estado de natureza. Avançando um pouco mais nas reflexões do capítulo da Lei de Progresso, vemos que no tópico que fala da marcha do progresso, há uma questão, a 779, que a pergunta é a seguinte: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Nessa pergunta, Kardec quer saber se o progresso é uma lei natural, portanto, inerente ao próprio homem, ou se o progresso é fruto de um ensinamento, ou seja, se ele depende do processo de educação e de cultura. A resposta dos espíritos lembra bem que o progresso é uma lei da natureza, que o homem tem este ímpeto para progredir em si mesmo, independe de qualquer processo de ensino ou de educação. Claro que a educação e o ensino é uma das formas de progresso do indivíduo, mas ele progride em qualquer circunstância que ele esteja vivendo. O homem está sempre aprendendo, adquirindo experiências, cumprindo aquilo que está na sua própria natureza, tal como Deus o fez, como ser capaz de progredir constantemente. Mas o texto lembra que nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Há pessoas que progridem mais lentamente, outros avançam mais no progresso intelectual, outros no progresso moral. O que é, de fato, parte da lei natural é que o progresso vai acontecer cedo ou tarde, porque ele é inerente à natureza do homem. Ele está, portanto, dentro da lei de Deus. Então, essas diferenças de tempo, de ritmo entre os diversos homens fazem com que na vida social, na medida que o homem estão interagindo entre si, os homens acabam auxiliando uns aos outros, fazendo com que todos acabem ganhando com esta convivência social. Como estamos tratando de reflexões gerais do tópico Lei do Progresso, trago agora uma questão 785 muito importante, que diz assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender
pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Há duas espécies de progresso que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, importante isso, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Observe como é importante essa reflexão dessa resposta para seguirmos nesses instantes finais que temos. Não poderia deixar de tocar na questão 799, que diz assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Para que possamos encerrar essas breves reflexões diante do muito que oferece o capítulo 8 da Lei do Progresso, eu trago algumas palavras do Espírito André Luiz, que entendo ser bem pertinente e oportuno para nós espíritas, e está no livro Opinião Espírita, no capítulo 1, Examinemos a Nós Mesmos, que ele diz assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Então, para provocar em nós a necessidade de estudarmos a doutrina que realmente consola, que esclarece, que nos edifica e que nos torna melhor nesse progresso que nos é inerente. Então, termino agradecido pela oportunidade de mais uma vez trazer, de alguma sorte, esta contribuição para as reflexões oportunas. Agradecemos a Ricardo Magalhães pela sua contribuição no nosso Espiritismo Presente de hoje. Lembramos que estamos de forma presencial nas quartas-feiras com palestras públicas na nossa sede, seguindo todos os protocolos de segurança no combate ao novo coronavírus. Na próxima quarta-feira, dia 30, o nosso colega que estava conosco hoje no Espiritismo Presente, Ricardo Magalhães, fará a palestra, dando que o mês de julho é o mês de aniversário do GEGAD. Teremos palestras públicas virtuais através das nossas plataformas todas as sextas-feiras. Ficaremos da seguinte forma: durante o mês de julho, palestra pública presencial na quarta-feira e na sexta-feira, palestra pública virtual alusiva ao aniversário do Grupo Espírita Gabriel Delany, todas às 20 horas. Tenham uma semana de paz, amor e harmonia. Fiquem na luz do Cristo e até a próxima.